Graças a Deus. Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Dos que estão em recuperação, estou melhorzinho um pouco. Graças a Deus. Mas louvo a Deus por essa oportunidade e também por duas oportunidades. A primeira, por estar aqui para ministrar a palavra. A segunda, por substituir o pregador. Não sou o pregador oficial, fico mais à vontade. Não é isso? Então, me ajuda muito isso. Mas, meus amados irmãos, é um prazer muito grande nós, como Igreja do Senhor, estarmos reunidos para agradecer a Deus por a construção desse templo, pelo aniversário, né? Por mais um ano que Deus concede a bênção. É uma bênção muito grande. E quando nós olhamos assim para as estruturas físicas, a estrutura física, nós imaginamos os sacrifícios, o empenho, a contribuição, as dádivas concedidas pelo Senhor através da vida dos irmãos, e certamente muitas orações, muitos apertos, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, podemos dizer, valeu a pena ter esforçado, valeu a pena nós termos exercitado a fé, valeu a pena termos contribuído, valeu a pena nós investirmos, porque hoje temos aqui um espaço maravilhoso para adorar o nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Alguns já não estão presentes, outros participam da bênção, como é o meu caso, que não passei por aqui, não tirei o suor aqui para que essa obra viesse chegar a esse ponto. Mas hoje louvo a Deus porque sei que o meu Deus abençoou os irmãos aqui em Portimão e do seu ministério, do campo de Portimão, e concedeu essa bênção aos irmãos. Também é maravilhoso ouvir aqui o coral louvando ao Senhor. Depois, segundo as contas, se não forem erradas, 13 anos. Mas o mais importante é que os irmãos continuam a perseguir o alvo, persistente, com as dificuldades que certamente há no coral, para manter um grupo coral, os ensaios, mas os irmãos estão continuando e também merece os parabéns, porque os irmãos têm sido valentes e hoje puderam também apresentar mais um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Deus os abençoe. E que continue sempre abundante no trabalho do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, diz a palavra de Deus. Amém? Eu convido os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15. E vou procurar não cansar os irmãos. E, como já disse, não vou substituir a mensagem do pastor José Neves. Vou substituir a pessoa do pastor Neves como pregador, mas a mensagem, certamente, ele tem as suas condições e Deus o usaria certamente de outra forma, porque nós não somos fotocópias. Mas a mensagem, o Deus da mensagem é o mesmo. E certamente Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Deus vai nos animar, Deus vai nos ajudar através da sua palavra, porque é essa a vontade de Deus para nós. Obrigado, Isaac. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Meus amados irmãos, eu estava
pensando sobre essa palavra, quando Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. E o primeiro pensamento que nós podemos aqui desenvolver é que se ele é a videira verdadeira, logo ele afirmou que existem falsas videiras. Se ele é a verdadeira, então existem outras que são falsas. Embora possam parecer videiras, mas não são verdadeiras. E eu peço desculpa aos irmãos, principalmente aqueles irmãos que têm muita habilidade com a agricultura e conhecem muito mais do que eu, porque eu sou de uma região no Brasil que não conheço a vinha como conheci aqui. E conheci, assim, umas parreiras de uva, mas não uma vinha, porque na minha região não há, e como o Brasil não é tão pequeno, na região sul do país existe e eu nunca estive lá, nessa região de vinha. Mas eu, quando cheguei aqui para Portugal, eu cheguei no mês de outubro, final de outubro, e quando foi no mês de janeiro, eu atentei para um detalhe muito importante. Eu passei, e naquele mês de dezembro e janeiro, eu recebi muitas, lá em cima chama as vides, aqueles ramos, aqueles feixes assim de vides. E a primeira vez que vi, o irmão chegou lá em casa, levou para mim numa carrinha de caixa aberta, levou vários ramos, vários feixes daquele de vides. E ele diz, pastor, isso é para o irmão acender a lareira. Isso é muito bom, isso é como um combustível. E aqueles ramos secos das vides, e ele colocamos lá na arrecadação, e ele foi lá pegar a lenha para acender, para me ensinar como é que acendia a lareira, que eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha acendido lareira. Ele falou, não, vou te mostrar, e vai ser uma bênção, isso lá em Trancoso, e Trancoso é um lugar assim fresco, não é muito quente, mas eu nunca tinha visto também a realização das podas das vinhas. E quando comecei a observar aquele trabalho, eu vi, claro, que além dessa questão dos ramos, as vides, está lá aquele cepo, quando passa em janeiro, está aquilo tudo seco, parece que aquilo está tudo morto. Eu que não conhecia, pensei assim, olha, aqui deve ter sido o fogo que passou aqui e queimou essa plantação toda, porque está tudo preto, tudo um cepo mais ou menos dessa altura assim, aquilo está tudo estragado. E o irmão observou que eu estava olhando e disse assim, pastor, isso é uma vinha. Uma vinha? Mas está morta? Não, é porque ela agora, no inverno é muito, ela está tudo seca, mas quando chegar ali para a primavera, ela começa a dar os seus rebentos e você vai ver que ramos maravilhosos ela vai dar. Essas são vinhas de qualidade, são vinhas boas. E começou a explicar. E eu depois comecei a acompanhar o processo do crescimento dos ramos. E depois, quando fomos para a vindima, que foi outra maravilha participar da vindima, então eu estava olhando ali aqueles ramos, aqueles cachos maravilhosos, aqueles frutos maravilhosos. Depois aprendi também a observar que chegou a época da poda. E o irmão disse assim para mim, eu fui lá muito curioso por eu não conhecer, e ele disse assim, não, a gente faz algumas escolhas nos ramos, não deixam todos. A gente vai cortar alguns, vai escolher aqui alguns mais viçosos, e vamos cortar uma certa medida, pega lá, não sei como que faz, os irmãos sabem melhor do que eu, e deixa para que eles saiam com muita força, porque esses ramos vão dar frutos, e frutos abundantes. E quando eu leio a palavra de Deus, e observando o que Jesus diz, ele diz, olha, vocês não podem, assim como os ramos da vide, não podem dar frutos, se o ramo não estiver ligado a mim, vocês também não poderão produzir os frutos se não estiver ligado a mim. Porque assim como os ramos não podem estar ligados na videira, não estando ligados na videira, não produz frutos, se vocês não estiverem ligados em mim, também não podereis dar fruto. Mas vocês precisam ser ramos frutíferos. E Jesus nos chamou, Jesus nos preparou para sermos ramos frutíferos, para darmos frutos. E quando ele fala dos frutos, ele diz, mas vocês não vão ser apenas ramos, vocês vão ser ramos escolhidos. Porque quando se faz a vindima
aqueles ramos que produziram lá as uvas, elas antes foram podados. Aqueles que ali estão foram ramos escolhidos, porque o lavrador foi lá no dia da poda, cortou, limpou aquela vide, para que quando chegasse a época de produzir, a produção seria abundante, os frutos seriam dos melhores, a qualidade seria boa e seria frutos com abundância. E é isso que Deus fez conosco. Ele não simplesmente nos fez ramos, mas nos fez ramos escolhidos, separados. Nós fomos separados para servir ao Senhor, nós estamos ligados a Ele para produzir fruto. E Ele diz que o nosso fruto são frutos que permanecem. Ele está falando da nossa vida espiritual. O Senhor nos quer que nós sejamos, tenhamos uma vida abundante, uma vida de produção. Deus não nos chamou para sermos ramos mirrados. Deus não nos chamou para ser ramos que seriam cortados para jogar na lareira, para acender fogos. Deus nos chamou para fazer de nós ramos, mas ramos que dariam frutos. A visão de Deus para conosco é essa, é que Deus trabalhou em nós, e Deus ainda hoje trabalha em nós. O lavrador ainda trabalha em nós, preparando-nos, fortalecendo-nos, para que nós possamos produzir mais frutos. Temos dado fruto, o Senhor vai continuar podando-nos. O Senhor vai continuar trabalhando na nossa vida. O Senhor continua nos preparando. O Senhor continua fazendo o trabalho que nós precisamos ser trabalhado para que nós sejamos ramos viçosos, ramos que tenham, então, a condição necessária para produzir os frutos que Ele, o agricultor, almejou para nós. Perdoa-me os irmãos e dizer assim, mas eu acredito que o lavrador, o produtor, ele quando plantou a sua vinha, e ele trabalha na vinha, ele faz lá os seus cálculos. Ele espera que a colheita seja uma colheita abundante. Ninguém tem tanto trabalho para não esperar nada daquele trabalho. E o agricultor, no caso aqui, Jesus diz, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Se vocês estão ligados a mim, então automaticamente vocês darão frutos. E o meu pai vai, como agricultor, vai limpá-los. Vai limpar para que deis mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que eu tenho vos dado, mas o meu pai vai trabalhar em vocês, para que vocês possam dar muito mais fruto ainda. Então eu acredito que o lavrador, quando ele planta a sua vinha, ele espera o dia da vindima, e é uma festa que eles fazem por causa da colheita, e ele tem expectativa. Se as coisas correm má, como aconteceu agora há pouco tempo, e de vez em quando acontece, dá lá uma chuva de granizo, e aquilo destrói as plantações, estragam os frutos, a vide quando está ali a começar a produzir, e aquilo sofre lá uma intempérie, um acidente natural, e a chuva dos granizos vão lá e destrói aquilo, o agricultor fica triste, porque a esperança dele era que aqueles ramos, aquela sua vinha, aqueles ramos produzissem muitos frutos. Foi para isso que ele trabalhou nele. Foi por isso que ele podou, que ele tirou tudo aquilo que podia enfraquecê-los. E Deus trabalha em nós. Deus age na nossa vida. Deus sabe como lidar conosco. Deus sabe como trabalhar conosco. Porque Deus quer que nós sejamos esses ramos produtivos. Deus nos chamou para dar fruto e o nosso fruto permaneça. Quando Jesus fala também aqui nessa passagem, eu acredito que essa deve ser a parte mais triste dessa mensagem. E graças a Deus que não diz respeito a nós, mas para mim continua sendo triste essa mensagem. Porque ele diz assim, aqueles que não, o galho, o ramo que não permanece em mim, ele seca, ele é cortado, ele seca e depois é lançado no fogo. Isso fala e a tristeza está exatamente aqui, é que isso fala de muitas pessoas que ainda hoje não estão ligadas a essa videira verdadeira. São ramos que alguns foram quebrados,
outros cortados, mas estão a secar, porque não estão ligados à fonte da seiva. Alguns são ramos, mas de videiras falsas, através das religiões. Muitas videiras foram apresentadas e muitos ramos há ligados a videiras falsas. E essas videiras falsas, elas estão aí a produzir, mas produzem frutos falsos. E os ramos que nelas estão lá, mas não terão sucesso, secarão. Mas Jesus Cristo continua, ainda com o seu amor, com a sua misericórdia, a estender as mãos, a convidar pessoas ainda hoje para que se possa unir a Ele. Ele tem o poder de enxertar as pessoas, enxertar ramos bravos na videira. Ele tem o poder de produzir esses frutos. E é esse o trabalho que Jesus fez conosco. Nós, à semelhança de outros que, como diz Paulo, éramos jabuzeiros bravos, Deus nos enxertou na oliveira verdadeira, também Deus tem o poder de pegar ramos bravos e enxertar na videira verdadeira para que possa produzir frutos e frutos em abundância. Lembro-me que conheci também, não conhecia antes, e conhecia as cerejas. E achei maravilhoso porque vivi numa região que tinha muitas cerejas. E aquilo, quando chega ali para o mês de junho, aquilo é maravilhoso. Aquelas cerejeiras, todas elas carregadas. E eu um dia passando, parei assim num lugar e vi, olha ali quanta cereja. E graças a Deus tinha sempre alguém que conhecia mais do que eu para me ensinar. E eu passei assim, olha quanta cereja. O irmão disse, isso não é cereja, isso é ginja. Eu falei, mas ginja? Não, isso dá um bom licor, mas não é cereja. Isso é ginja. Eu falei, não, mas é igual, é parecido, mas não é cereja, é ginja. E quem conhece sabe, mas quem não conhece olha assim e diz, quanta cereja. Parecido, mas não é cereja, isso são ginja. Existem muitas falsas videiras, podem até parecer videiras, mas a videira verdadeira é Jesus Cristo. O mundo está cheio de videiras. Existem videiras com muitos ramos, mas a videira verdadeira é Jesus Cristo. E os ramos verdadeiros é a igreja do Senhor Jesus, que limpada pelo Senhor, lavada pelo Senhor, produziu e produz muitos frutos e frutos que permanecem. Nós somos esses ramos e estamos ligados a essa videira. E nós não podemos deixar de estar ligados à videira. Outro detalhe importante que observo nesse texto é que, como ramos, estamos falando simbolicamente, nós temos o poder de ligar e desligar da videira. Se nós olharmos literalmente, os ramos não têm poder em si mesmo de deixar a videira. Se olharmos literalmente, os ramos só sairão da videira se forem cortados. Mas espiritualmente, nós temos como ramos o poder de permanecer ligado à videira ou deixar a videira. Por isso, o conselho de Jesus e a exortação que ele nos fez. Se vocês permanecerem em mim, então eu permanecerei em vós e vocês darão muitos frutos. Mas se vocês deixarem, se vocês apartarem de mim, se vocês deixarem, saírem, assim como os ramos secam e não podem produzir frutos, secam e são lançados fora, vocês também secarão e não darão fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a nossa vitória, a nossa bênção, é que nós estamos ligados à videira verdadeira e essa videira tem sempre o prazer, conforme o texto bíblico, de nos manter sempre a produzir, sempre a dar fruto. Mas só nós poderíamos virar as costas para o Senhor. O Senhor, aqui, a videira, jamais viraria as costas para nós. O Senhor jamais sairia do seu lugar. Ele está ali plantado no seu lugar. E os ramos estão ali ligados a Ele. E se os ramos permanecerem ligados a Ele, diz a palavra de Deus, se vós permaneceres em mim e eu nele,
então este ramo dará muito fruto, porque vocês sem mim nada podeis fazer. Então que Deus nos ajude, que Deus possa nos dar sempre essa consciência de que nós devemos permanecer ligados a Ele. Nós estamos ligados ao tronco certo. Nós estamos ligados à videira certa. Nós temos a certeza, cantaram aqui um hino, dizendo que nós sabemos de quem nós somos, a quem nós pertencemos, e nós sabemos que a videira que nós servimos é a videira verdadeira. Nós sabemos que somos ramos de uma videira verdadeira, e temos o Pai, Deus o Pai como um agricultor, que trabalha, cuida, zela de nós, para que nós possamos dar os frutos necessários. Portanto, que nessa noite, Deus possa derramar sobre essa igreja, para que continue a dar frutos, continue a produzir os vossos frutos. Não seja negligente, mas sim exerça ou cumpra a missão para a qual vocês estão determinados. O papel que Deus nos deu é que nós possamos produzir esses frutos. E com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, com o trabalho de Deus na nossa vida, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Quanto a esse templo, sabemos que Deus não habita em templo feito pela mão dos homens, mas Deus é glorificado por este trabalho. Sabemos que o templo de habitação de Deus somos nós, a sua igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, mas a razão de estarmos aqui nessa noite glorifica o nome do Senhor, e que Deus possa continuar sempre dando condições para que Deus possa ser louvado e glorificado neste lugar. E ao grupo Maranata, ao coral Maranata, que Deus possa também abençoá-los e vocês possam crescer cada vez mais e cantar cada vez mais, glorificando o nome do Senhor, porque isso é bom e Deus é exaltado e glorificado na nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Agradeço ao pastor Rui pela oportunidade, e os irmãos, perdoe a minha pouca capacidade de transmitir o que vocês gostariam de ouvir nessa noite. Mas vire para o seu irmão e diga assim: misericórdia, ouvimos o que tínhamos que ouvir hoje pela boca do pastor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor Rui.